Olá pessoal, sou o professor Cido Fernandes e hoje na nossa aula de língua portuguesa falaremos sobre os gêneros textuais charge, tirinha em quadrinhos e cartoon. Estudaremos também os recursos para provocar os efeitos de sentido nesses gêneros textuais. Vamos comigo? Charge, tirinha e cartoon. Ao observar as imagens, parecem ser bastante semelhantes. Sim, há semelhança entre esses gêneros textuais. Nós também veremos quais são as diferenças, as especificidades que definem o que é um gênero cartoon, o que é um gênero tirinha e o que é um gênero tira em quadrinhos. Bom, semelhanças. Ambos os textos, ambos gêneros textuais, eles possuem linguagem verbal e linguagem não verbal. O que é linguagem verbal? Linguagem verbal é aquela linguagem focada no código linguístico. Eu tenho letras, eu tenho palavras, eu tenho sinais de pontuação. E também eu tenho a linguagem não verbal. O que é a linguagem não verbal? É aquela pautada nas imagens, nos ícones, nas figuras, nas cores, na gradação das imagens e nas caricaturas. Lembro que tanto o cartoon, a tirinha, quanto a charge, elas podem ter linguagem mista. Ela pode ter a linguagem verbal juntamente com a linguagem não verbal. E que também ela pode, qualquer um desses gêneros podem vir somente carregado com a linguagem não verbal. Da mesma forma, vai trazer a informação. Outra coisa muito importante é que esses textos buscam sempre retratar fatos do cotidiano. Podem ser de um caráter universal ou de uma forma histórica. Qual seria a diferença, então, entre cartoon, charge e tira em quadrinhos? Bom, primeiramente a charge. A charge vem do francês charge. O que significa? Significa ridicularizar. O que é ridicularizar? É você exagerar, colocar de uma forma extravagante para que você chame a atenção do leitor. Bom, a charge, normalmente, ela se apresenta numa única imagem. Ela é sempre referente a um contexto histórico, um fato dentro de um cenário político ou social, onde o objetivo é gerar humor ou sátira, buscando uma reflexão deste leitor. Elementos que constituem a charge. Esses são os elementos que provocam os efeitos de sentido. São esses elementos que vão auxiliá-los na interpretação desses tipos de texto, ou seja, desses tipos de gêneros textuais. A primeira é a imagem caricatural, ou seja, uma caricatura. O que é uma caricatura? A caricatura é uma imagem que você exagera nos traços físicos e também nos traços de personalidade de determinadas celebridades. A charge sempre vai focar numa personagem que é celebridade. Pode ser política, pode ser artística, um youtuber e assim por diante. Outro elemento constitutivo da charge é a ironia. O que é ironia? A ironia é quando você diz uma coisa, mas quer que o leitor entenda outra. Observe nessa imagem, meu iPhone está tocando. E do outro lado, observem as cores, a linguagem não verbal, meu iPhone está tocando. Vejam a crítica e a reflexão que quer levar à sociedade. Esse é o papel da charge na sociedade. Segundo elemento constitutivo, personalidades. Sempre serão figuras públicas. Vejam aí no caso o jogador de futebol. Pode ser um político, pode ser um artista, um cantor, sempre serão pessoas de renome. Já o cartoon, observando aqui nesse primeiro momento, parece ser bastante semelhante com a charge. Vejam que este cartoon está com linguagem verbal e também com linguagem não verbal. Mas qual seria a diferença? Primeira diferença, ele não tem ligação com fato contemporâneo. Não está vinculado a nenhum fato histórico que aconteceu neste ano.
Ele sempre terá caráter universal. Vejam aí que está retratando a questão do meio ambiente, da poluição dos mares, das lacustres, dos rios, dos dejetos que são jogados nos rios. Então isso é uma problemática a nível mundial. E daqui a alguns anos, se você voltar a ver esse mesmo texto, será algo universal, será contemporâneo. Vejam outro exemplo aqui de cartoon, onde também retrata algo universal. A questão do YouTube ter ou assumir o local da televisão é algo que acontece a nível mundial. Da mesma forma que a televisão ocupou o seu espaço na família brasileira ou na família mundial, a internet, o YouTube, os aplicativos também ocuparam esse espaço, né? E vejam que as pessoas praticamente dedicam a maior parte do seu dia aos aplicativos de internet. Tirinha. Qual seria a diferença para a tirinha? Primeiro, voltando, a charge e o cartoon são textos opinativos. A tirinha é um texto narrativo. Vejam que ela sempre terá os mesmos personagens dentro de um enredo. Essas personagens são fixas aí. E é uma pequena narrativa que a cada dia é apresentada em jornais. Outro fator importante é que esses três gêneros textuais sempre são veiculados em jornais, impressos ou também midiáticos. Nós vamos encontrar também até em aplicativos de redes sociais. Efeitos de sentidos, tá? Então vejam, achei que essa pandemia não fosse acabar nunca. Vejam o efeito de sentido, vejam a provocação das imagens, vejam a ironia aí no texto. Este é um efeito de sentido. Você tendo noção desse efeito, isso vai ajudá-lo ou ajudá-los na compreensão global do texto. Outro efeito de sentido é a ambiguidade. O que é ambiguidade? É o duplo sentido que uma palavra pode apresentar num texto. Isso é muito comum também em piadas, anedotas. Você observando no texto aqui, só falta encaixar esse parafuso, filho. Vá buscar a porca. Aí o garoto foi na segunda cena, vamos, Rosinha, só por um instante. Ou seja, qual foi a ambiguidade aí? Qual foi o duplo sentido? A porquinha que iria se ajustar ao parafuso e o suíno que está na segunda imagem, o marido, a esposa da porca. No cartoon também eu posso ter ambiguidade. Vejam, tudo em cima, seu Gregório. Vejam só o duplo sentido do seu Gregório, tudo. Mas o que é tudo para o seu Gregório? Para o seu Gregório foram os preços que foram elevados. Já para a personagem que perguntou, é se está tudo bem na vida dele. Isso é o duplo sentido, isso é a ambiguidade. A charge também pode ter como recurso de efeitos de sentido a ambiguidade também. Vejam as imagens, a linguagem não verbal e veja também a linguagem verbal no texto. Olha a bala. Se você observar na imagem, eu tenho o garoto querendo vender a bala para ajudar no rendimento da família e, ao mesmo tempo, um casal fugindo de balas perdidas. Então, a ambiguidade, o duplo sentido, está presente também a charge. Outro recurso de efeitos de sentido é a polissemia. O que é polissemia? Poli vem de vários, semia, significado. Ou seja, uma palavra para cada contexto, ela pode adquirir um significado. Veja, esta campanha é contra a raiva. É importante vacinar cães e gatos. Mas anfíbios não têm raiva. O senhor que pensa, chama ele de perereca para ver. Ou seja, a raiva, a doença, foi confundida com o estado emocional. Então, para cada contexto, a polissemia dá um significado. A ambiguidade, no mesmo contexto, há o duplo sentido. Portanto, ambiguidade, no mesmo contexto, há o duplo sentido. Polissemia, para cada contexto, há um significado.
Cartoon também pode apresentar polissemia. Vejam aí a questão da rede social. A rede social, você falou para tecnologias, tem um sentido. Já quando é uma família, que muitas vezes em algumas regiões do Brasil a cama é a própria rede, haverá um outro significado. A mesma coisa se eu me referir a um grupo de pescadores dividindo a mesma rede, também será uma rede social. Portanto, a polissemia, para cada contexto, eu tenho um significado. A charge também pode apresentar polissemia. Vejam, novamente, a utilização da linguagem mista. Eu tenho linguagem não verbal, observe as imagens aí nesta charge, e também tenho a linguagem não verbal. Então, eu odeio esses pneus, ou seja, físico, né? Estético. E já o Aedes aegypti, o que ele diz? Eu adoro esses pneus. Vejam aí que para cada contexto há um significado diferente. Outro recurso que vai provocar efeitos de sentido é a onomatopeia. O que é a onomatopeia? É a representação dos sons de objetos ou animais. Neste caso, nesta charge, ela faz referência ao Dia das Crianças e também faz uma crítica. O que é brincar hoje em dia? Vejam que a representação das crianças, dos jovens, clicando ao celular, está sendo representada pelo som clique. E, ao mesmo tempo, parece que eles buscam também fotografar esses brinquedos. Portanto, a charge também pode utilizar-se da onomatopeia para provocar esses efeitos de sentido. Na tirinha também é muito usual as onomatopeias. Observe que é muito comum nas tirinhas, tá? As tirinhas normalmente são de 2 a 4 cenas. E é muito comum o emprego das onomatopeias. Vejam, o Cebolinha ele está treinando tocar no bumbo e o pai pede para ele parar com barulho. E o que acontece? Ele começa a chorar. Ou seja, continua ainda com a mesma situação, o mesmo contexto anterior. Ele continuou chorando e eu tenho na onomatopeia a representação do som do bumbo, bum, 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 e a representação do chorar do Cebolinha. Uá, uá. Cartoon. No cartoon também eu posso empregar a onomatopeia. Vejam aqui, fazendo referência ao mundo pet, que é um mundo universal hoje, o gato, o felino, utiliza-se também da onomatopeia para representar o som da campainha, o tlim. Portanto, também é um recurso recorrente aos cartoons. Outro recurso que é muito comum são os balões de diálogo. Então, tem os balões uníssonos, onde eu vou colocar a fala, onde eu vou fazer alguma referência do autor do texto, eu posso colocar grito, eu posso colocar pavor, algo referente a sistema eletrônico. Então, também é um recurso que vai provocar efeitos de sentido. Bem, na aula de hoje, nós falamos sobre os gêneros textuais charge, cartoon, tira em quadrinhos e os recursos que são utilizados para provocar efeitos de sentido. Esses recursos é muito importante que você tenha compreendido na aula de hoje, porque esses recursos provocarão a leitura e a interpretação do texto e levarão vocês à compreensão da mensagem em cada um desses textos. Pessoal, encerrando a nossa aula de hoje, só retomando, nós falamos sobre os gêneros textuais charge, cartoon, tira em quadrinhos e os recursos que são utilizados para provocar efeitos de sentidos. Falamos sobre humor, ironia, onomatopeia, ambiguidade e polissemia. Espero que tenham gostado da aula. Eu sou o professor Cido Fernandes e sugiro também que vocês leiam, investiguem mais sobre esses gêneros textuais e até mesmo produzam esses gêneros textuais, porque eles provocam a criatividade e são muito utilizados hoje nas redes sociais. Até a próxima aula. Muito obrigado.